Nosso livro, Vencendo as Imperfeições, nos traz uma orientação muito importante hoje, que é o título Importância do Estudo Evangélico e Doutrinário. Por que nós precisamos de estudar isso? Né? Às vezes, existem pessoas que indagam o porquê. É simples. Se nós queremos ir de encontro à felicidade, estabelecer a paz e a felicidade em nós precisamos adquirir conhecimento. E o conhecimento, nós sabemos que é só através de estudo, né? Através da prática, do amor, do carinho. Né? Então, esta é a grande importância de que a gente faça o estudo evangélico e doutrinário. Então, ele nos diz assim, nossa lição: o conhecimento profundo dos ensinamentos de Jesus é imprescindível para que o homem compreenda melhor a si mesmo, a sua natureza material e espiritual e o mundo em que vive. O Evangelho contém a verdade, mas nem sempre de modo explícito. Precisa, pois, ser entendido na essência. Esse objetivo pode ser atingido com o auxílio do Espiritismo, pois desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito de forma alegórica. Todos podem aprender através da experiência, mas o estudo ajuda-os a adquirir o conhecimento com mais rapidez. É ideal que seja feito metodicamente e abranja o Evangelho de Jesus, os livros de Allan Kardec, as obras complementares de outros autores e as que são ditadas pelos Espíritos. Para adquirir-se compreensão mais ampla e base doutrinária mais sólida, é aconselhável estudar primeiro o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Em seguida, os outros livros escritos por ele, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Com os conhecimentos que essas obras proporcionam, o estudioso do Espiritismo terá condições de selecionar outros livros espíritas, psicografados ou não. É importante examinar a qualidade dos livros rotulados como espíritas, pois em todos são doutrinariamente corretos. Nem todos são doutrinariamente corretos. Há os que são bons, os razoáveis e os de conteúdo pobre. Como selecioná-los? Como reconhecer se é edificante, inócuo ou prejudicial? Há um critério que é bastante seguro. Consiste em selecioná-lo com base no conteúdo, aquele que pode ser classificado como bom e esclarecedor, educativo e só ensina o que é construtivo, é doutrinariamente correto e não entra em desacordo com os ensinamentos do mestre ou de Allan Kardec. Uma conclusão segura requer razoável conhecimento doutrinário. Caso contrário,
uma obra nada edificante, contendo falhas ou deturbações, pode ser aceita como adequada e recomendável. É ideal que o estudo seja diário, constante, sem interrupções. Assim, os ensinamentos são melhor compreendidos e sedimentados progressivamente. A leitura constante contribui para a manutenção, contribui para a manutenção de um estado mental positivo, contribuindo para a preservação do equilíbrio e da vigilância constante. Sobretudo, se acompanhada de oração, nesse sentido são recomendáveis o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a Bíblia, Fonte Viva, Linha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e outros livros de mensagens edificantes e esclarecedoras. Muito bem, está aí a nossa orientação de hoje, né? O importante é que a gente, como espírita, tenha conhecimento das obras que Allan Kardec deixou, né? Ele nos trouxe. Ele iniciou pelo Livro dos Espíritos, né? Que são perguntas e respostas para nos esclarecer. Na sequência veio o Evangelho e assim por diante, né? Depois, na sequência, veio o Livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, né? Então, obras que nos orientam sobre o nosso caminho, os objetivos que nós temos, o que nós precisamos atingir, aonde nós precisamos chegar, o que Jesus quer para nós, né? Isso tudo está implícito dentro dessas obras, né? E aí, onde a necessidade que a gente faça o estudo destas obras, faça essa leitura, né? Para que a gente tenha um objetivo, para que a gente supere as nossas dificuldades. Porque, como a gente já disse no decorrer de outros encontros que nós tivemos, nós estamos aqui para evoluir, né? Então, nós temos que buscar esta evolução. Esta evolução nós buscamos através de que forma? Através do estudo evangélico, doutrinário, né? Que nos ensina os caminhos, os porquês da vida, né? Tantas pessoas se questionam, tal, né? Tem um caso até recente de uma pessoa que precisava muito ir numa casa espírita, né? E, e quando eu falei, tá bom, vamos combinar, vamos marcar, né? Para que você vá. Aí ela se assustou, ficou com medo. Por que medo? Falta de conhecimento, falta de uma leitura, de entender um pouco mais, né? Porque o evangelho que nós praticamos de Allan Kardec, ele é simples, né? Ele é só uma forma diferente da gente encarar a vida. Nós, nós acreditamos na vida, na continuidade dela. Sabemos que é desta forma, né? Temos provas disso tudo. E sabemos também que quando você se cerca de bons momentos, de bons espíritos junto de você, elevando o seu pensamento, praticando o amor, a caridade,
né? Todos os ensinamentos que a doutrina nos traz, não tem por que temer. Temer o quê? Temer o amor? Porque você está gerando amor. Não tem como acontecer diferente. Você vai gerar amor através de bons estudos, de boas leituras. A gente já falou muito sobre isso nos nossos encontros, né? E nós precisamos nos cercar de momentos bons, de momentos que a gente valorize a vida, que a gente possa crescer, não é verdade? Então, ele nos orienta desta forma. E aí ele cita as obras de Allan Kardec para que a gente faça esses estudos. E fazemos também através de outras leituras complementares. Sabe? Quem pega os livros que Emmanuel escreveu, são orientações baseados na Bíblia, baseados nos ensinamentos doutrinários. Né? Ele conta essas experiências e esses acontecimentos através de uma linguagem mais simples, para que a gente possa entender melhor. Né? Obras escritas por Chico Xavier, que maravilhosamente contribuiu com a doutrina, e muito, né? É um exemplo a ser seguido de regeneração, de, sabe, dedicação, né? A gente sabe que Chico teve uma vida muito regrada, né? Ele era uma pessoa muito humilde e mais de 450 livros ele tem editado, tá? Então, obras que nos trazem, assim, orientações maravilhosas. Um exemplo, o livro Caminho, Verdade e Vida. Né? Esse livro é um livro maravilhoso, baseado no Evangelho. Né? Ensinamentos e passagens do nosso dia a dia, aonde a gente pode se encontrar. Por quê? Porque caminho, verdade e vida. Jesus disse isso. Jesus disse esta frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a profundidade que tem nessas palavras e no texto deste livro. Um livro edificante, um livro maravilhoso para que a gente possa adquirir conhecimentos. O que ele está colocando na nossa lição de hoje é exatamente isso, que a gente pratique esta situação de o Evangelho, fazer um estudo criterioso, né? Procurar entender todas essas passagens. Então, é assim que nós podemos colaborar com os irmãos que nos circundam também. Porque no momento que você está gerando esta energia boa, esse amor, você está transportando isso para quem está ao seu lado. Você está gerando um ambiente sadio, um ambiente onde todos serão unidos no único ponto que Jesus quer para todos nós, o amor. Né? Em cima do amor. Porque estamos necessitando de mudar o nosso modo de pensar. Nós já iniciamos a transição que tanto Chico falou, foi postergada, e agora realmente ela já se deu início, né? Então, nós estamos num processo de transição, e onde, nesse mundo regenerado, não vai existir maldade. A maldade vai ser expelida. Acabou. Né? Então, nós precisamos nos preparar muito bem através dos estudos, através destas obras, né?
esta série que nós temos aqui de Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que isso eu acabei de falar, Palavras de Vida Eterna, né? São todos de autoria de Emmanuel, né? Que nos trouxe conhecimentos assim maravilhosos, assim, muito bons, que nos ajudam no nosso dia a dia, nos mostrando situações para que a gente supere todos os nossos desequilíbrios e divergências de opiniões entre outros, né? Que acontece muito isso, essas desencontros de entendimento. E estes livros complementam esta situação. Que a gente seja mais paciente, que a gente seja compreensivo, que a gente possa levar aos nossos irmãos amor, né? E sabemos que a nossa caminhada é esta. Nós estamos aqui justamente para evoluir, para crescer. E através dos estudos, né? Do estudo evangélico, da doutrina espírita, que tanto nos ensina, que tanto nos mostra como são as nossas entendimentos, as nossas passagens, né? Porque, às vezes, quando você se abstém de praticar um estudo, praticar a doutrina, o evangelho, né? Você está se isolando daquilo que você pode colher de bom para você mesmo, né? Então, é aquilo que a gente sempre coloca, se autoconhecer, fazer aquele exame diário. Será que eu machuquei alguém hoje? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, peraí, aquela hora eu fiz assim e não estava bom, não foi legal, eu preciso de me desculpar. Olha aí, eu preciso me desculpar. Este é o caminho aonde nós vamos conquistando os nossos degraus, aonde nós vamos construindo a nossa vida futura como uma fortaleza, porque estaremos fortes e vigorosos, praticando o amor, o perdão, a caridade, né? Então, conseguimos isso através desses estudos, né? Estudos maravilhosos que tem dentro da doutrina espírita o entendimento da vida, né? De onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. A doutrina nos mostra e nos explica isso. De onde viemos, o que fazemos, para onde vamos. É isso que nós precisamos entender dentro desse evangelho maravilhoso que Allan Kardec nos trouxe, né? Através dessa codificação que Kardec conseguiu fazer para que a gente possa ter este entendimento e esta felicidade em estar entendendo a cada dia um pouco mais. Título de hoje, né? A importância do estudo. Olha só a palavra. Estudo, né? Então, eu vou levar por outro prisma, né? Nos 10 mandamentos, tem um mandamento que ensina, veja, a nós o como buscar o estudo evangélico e doutrinário. Não tem? Deus é maravilhoso, Ele conhece seus filhos e sabe o quanto necessário é de que ele se evangelize mediante as leis. Então tem um mandamento que diz assim: guardai um dia da semana para
Deus. O que significa isso? Ir apenas ao templo? Não. E buscar o conhecimento evangélico e doutrinário dos princípios divinos. Então, por aí a gente já vê a importância que tem esse título. É quando falamos de estudo, nós temos que pensar de que estudo é conhecer os princípios básicos de Deus. Aonde vamos conhecer os princípios básicos de Deus? Então, Kardec diz de que a base está nas obras doutrinárias. Ele coloca bem claro a Bíblia, em primeiro lugar, desde que nós saibamos interpretá-la corretamente, no contexto da razão, para os dias atuais que nós nos encontramos, para que ela nos dê uma base segura de como caminharmos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base principal da doutrina espírita cristã. Então, nós temos que buscar essa base doutrinária, porque com ela nós teremos o conhecimento amplo do que é certo e do que é errado. É proibido ler outras obras complementares? Não, de forma alguma. Mas, se nós começarmos invertidamente, o inverso, lermos as obras complementares, que normalmente são romances, que tem uma história linda, nos amarra, mas também ele tem um conteúdo muito alegórico. Nós não conseguiríamos nunca discernir o que é certo e o que é errado. Agora, quando nós começamos corretamente, estudando as obras doutrinárias evangélicas, qualquer obra complementar que vier, nós teremos condições de discernir. Aqui é uma história, aqui é um tino alegórico que o autor colocou. Não faz parte do princípio verdadeiro da doutrina espírita. Então, nós temos a segurança de como interpretar as coisas e como vivenciar as coisas no seu dia a dia. Por isso que ficou bem claro a base do Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, obras póstumas e a Gênese. As obras básicas. Aqui não está escrito leiam, está escrito estudem. Para que a gente, assim, saibamos o que estamos a fazer, o porquê estamos a fazer muitas coisas. E tenhamos a base principal da lei de Deus. Não ficar apenas baseado que a lei de Deus são os 10 mandamentos. Se nós interpretarmos aquelas frases que ali estão, dos 10 mandamentos, nós veremos claramente que 9 delas são leis que foram necessárias para uma época bruta. Está lá, não matar. Faz parte da lei de Deus. Não roubar, não cobiçar, assim, não cometer adultério. Agora, a primeira lei, que é a base principal de tudo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não adorar a nada
igual está escrito lá, acima da terra, sobre a terra, abaixo da terra, e da qual Jesus completou. E teríamos que exercitar outra, igual ou maior do que esse ensinamento, que é amar ao seu próximo. Veja. Né? Então, ali a gente começa a ver o quanto necessário é estudarmos o contexto evangélico e doutrinário, para que tenhamos a base, né, do que fazer, né, e como caminhar no dia a dia da vida, sem dizer de que o despertar do conhecimento é coisa ampla em nossas vidas, quando assim estudamos corretamente esses princípios básicos do cristianismo ou das leis de Deus, que aqui também está as leis de Deus. Então é algo assim que, no meu ponto de vista, é muito importante, porque é ele que nos dá essa segurança, né, de podermos discernirmos o que é certo e o que é errado. E muita gente pode perguntar, poxa, então eu tenho que ler só as obras básicas, que ali está tudo que é correto. Não vou ler nada de obras complementares porque está incorreto. Não, não é isso aquilo que é ensinado. Até porque Paulo, o apóstolo, deixou bem claro também. Nós teríamos que ver de tudo, ler de tudo, ouvir de tudo. Mas teríamos que aprender a discernir o que é bom ou o que é mal. E ficar só com o que é bom. Que é outro ensinamento maravilhoso que nos deixou. Porque como que eu vou saber o que é bom se eu não estudei os princípios básicos da lei de Deus? Eu não vou conseguir. Então, eu sou envolvido muito fácil por coisas, né, que não tem nada a ver com a verdade cristã. Então, esse ensinamento de Paulo também mostra claramente a importância da base e a importância de viver a tudo. Mas com aquele discernimento claro do que é verdadeiro para que você não seja envolvido ou iludido pelas ilusões dos quais os outros ou os falsos profetas assim trazem para a humanidade. Tá? Então, vou colocar apenas isso daí para que todos reflitam. Obrigado, Dankmar. Nós que agradecemos, André, pelas suas palavras. Muito bem lembrados os pontos que você colocou. Isso mesmo, maravilha. Sobre, inclusive, a questão dos 10 mandamentos, né? Muito bom. Alguém mais quer complementar com alguma palavra? Viu, Dankmar? Eu lembrei André? só uma coisinha aqui, ó. Tem Aham, um livro que foi psicografado por Emmanuel e Chico, André, né? O Consolador. Não tem? Livro tem. maravilhoso, hein, gente? É. Maravilhoso. Gente, sensacional o livro. Tem lá no capítulo que fala sobre almas gêmeas. O Chico foi escrevendo. Terminou o livro, Chico voltou lá nesse capítulo e colocou embaixo, depois vocês olham lá, uma errata, tá? Um esclarecimento. Por quê? Porque depois que ele fez a revisão, ele viu de que tinha colocações erradas sobre o sentido da explicação de almas gêmeas. Ele poderia ter corrigido o texto, mas ele não fez isso, porque Emmanuel não deixou. Mandou colocar lá embaixo, para mostrar claramente para todos que lessem, tá, o quanto importante é, né, a base do conhecimento para que não sejamos nós iludidos, muitas das vezes por interpretações que nós, médios, podemos dar a algumas determinadas falas, ou muitas das vezes deturpações de mensagens que chegam até nós por espíritos inferiores. Então, assim, ele colocou lá, olha a importância da base.
ok? Vocês podem olhar lá no livro, tá?